então bem-vindos ao nosso evento de hoje, onde vamos falar sobre o programa de fidelidade dentro do sistema Moderniza, como ele funciona, quais são as principais características e configurações que são possíveis e assim por diante. Certo? Muito obrigado pela presença de todos aí. Então vamos lá. Primeiramente, uma coisa muito importante observar é que o sistema Moderniza, na verdade, a parte de fidelidade, ela vem por padrão desabilitada. Então, a primeira coisa que precisa fazer para quem quer usar é, nos parâmetros de sistema, habilitar a utilização, certo? Então, vamos lá. Como é que faz isso? Configurações, parâmetros de sistema. Aí é bem simples, basta vir aqui na descrição e digitando fidelidade ali que já vai aparecer. Então, já está aqui. É este, dentro do grupo entidades, né? Então, habilitar programa de fidelidade, só botar o true aqui que já vai funcionar. Também é possível, né, para quem quiser, usar uma regra de fidelidade padrão. E aí, sempre que a gente for cadastrar um cliente, alguma coisa assim, ele já pega essa regra de fidelidade padrão e não precisa ficar adicionando para todo mundo depois, para cada cliente. Tá? Mas não é necessário. Então, beleza, habilitei a minha aqui. Depois a gente vai dar uma olhada nas permissões de acesso e tudo mais, né? E ao habilitar, a gente já pode fazer as configurações do programa de fidelidade. Na verdade, as configurações já dá para fazer mesmo sem habilitar, certo? Aquele habilitar que eu acabei de mostrar, ele é simplesmente para começar a fazer os cálculos, né, e gerar as pontuações. Se estiver desabilitado lá, mesmo eu tendo regras configuradas e clientes vinculados às regras e tudo mais, ele não vai fazer os cálculos de pontuação, certo? Só depois de habilitar lá. Então, isso permite que primeiro se cadastre as regras, tudo direitinho, né? Confira os padrões, né? Confira os valores, inclua os clientes nas regras, e depois isso tudo feito e configurado, a gente habilita lá e começa a gerar os controles e os valores. Então, qual que é o próximo passo, né? Aliás, o primeiro passo que eu sugiro a fazer é dar uma olhadinha nas configurações de regras, fica no menu Pessoas, Fidelidade. Isso é na tela nova, né? Mas na tela antiga, no mesmo caminho. Certo? Então, aqui tem as regras de pontuação configuradas, né, para o programa de fidelidade. Eu tenho 3 aqui de exemplo, mas, né, vamos pegar o exemplo de uma delas, né? Pegar essa aqui, por exemplo. Por que a gente poderia ter mais que uma regra? Porque a gente pode deixar as regras independentes por cliente. Então, o cliente sempre vai poder estar em uma regra apenas, né? Mas eu posso criar regras diferentes, né, para clientes diferentes. Por exemplo, daqui a pouco eu tenho um cliente que é mais assíduo nas compras dele, eu posso ter uma regra que dá mais pontos, um outro posso ter uma regra que dá menos pontos, e assim por diante. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma regra, aqui. Pegar essa primeira classe ouro aqui. Aqui é só uma descrição, né? O nome se dá o nome que quiser, não tem muita regra para isso, né? E aí o que nós temos na parte inicial de cadastro? Basicamente, o nome, né? Descrição. O critério para conversão de pontos, ou seja, o critério para converter os pontos que eu tenho em valor financeiro. Então aqui ele tem, ó, cada X pontos, no meu caso é 10 pontos, vai valer R$1, né, depois. Então, nessa minha regra aqui, então a cada 10 pontos que o cliente tiver, ele vai virar R$1 para ele usar depois futuramente. Tem a pontuação mínima para resgate. Isso é basicamente dizer que a partir de qual quantidade de pontos que o cliente vai poder usar a fidelidade, né? Ou usar os pontos dele. Tem o percentual máximo de utilização na venda, né? Porque a gente vai ver depois, né, que esses valores aqui que o cliente pode usar depois na fidelidade, eles se convertem em desconto, né, numa venda. Então, por exemplo, a venda deu X reais, eu posso usar uma parcela dela em desconto, né, como o valor da fidelidade. E esse percentual máximo de utilização quer dizer exatamente quantos por cento do valor da venda vai ser poder ser aplicado em desconto. Muito importante observar que nunca pode ser 100%, porque a venda sempre tem que ter pelo menos um valor, né? Então, ele vai permitir usar aqui 99%, se não me engano, no máximo, do valor da venda
em desconto de fidelidade. Isso é interessante colocar, porque aí depende da estratégia de cada empresa, né? Porque tu pode limitar a quantidade de, mesmo que o cliente, se ela tenha 1000 pontos, né? Ele vai poder usar só X% naquela venda específica, né? De acordo com o que tiver configurado aqui. Aí temos a definição do prazo de validade, né? Do período de validade da regra, que é só, e esse campo de observação é só um texto, caso vocês queiram, né? Só informativo aqui mesmo, né? Caso queira verificar alguma informação ou os detalhes da regra, assim por diante. Basicamente para isso. Certo? Se vocês colocarem o mouse em cima aqui, os principais campos ele indica, né? O que quer dizer. Né? Tem um tooltip ali, como é que funciona, né? Mas aqui depois eu vou mostrar também, a gente tem um descritivo aí no nosso gerenciador de conteúdo bem detalhado de como é que funciona cada uma dessas informações. Certo? Então aqui é o cadastro principal. Depois nós temos uma outra aba que é pontuação. Essa pontuação aqui ela é basicamente para que a gente defina as faixas de valor que vão gerar ponto e quantos pontos cada faixa de valor vai gerar. Então, resumindo aqui, ó, então a gente tem, aqui são os valores, né, para criar, né? Então, de X reais até Y reais, ele vai gerar os reais por ponto. Né? Isso é para converter na compra, né? Então, por exemplo, aqui na minha primeira faixa eu tenho de 0 a 100 reais, eu vou gerar 10 reais por ponto. Certo? Então, por exemplo, se eu comprei 100 reais, eu vou ganhar 10 pontos. Nesse é meu exemplo aqui. Né? Aqui nesse caso aqui, se eu comprei 100, eu vou ganhar 5. Entendeu? Então, a cada 5... mentira, desculpa. A cada 5 reais eu ganho um ponto. Aqui, a cada 10 reais eu ganho um ponto. Então, aqui, se eu comprar 100 reais, eu ganho 10 pontos. Aqui, se eu comprar 100 reais, eu ganho 20 pontos. Porque a cada 5 que eu gero um ponto. Entendeu? Então, por que que isso é em faixa? Faixas de valores. Porque aí também o lojista, né, o dono da empresa, pode criar critérios, o que é muito comum, né? De quanto mais o cliente comprar, mais pontos ele vai ganhar. Então, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, aqui, até de 0 a 200 reais, basicamente, a cada 10 reais eu vou ganhar um ponto. Aí eu passei de 200 até 500, eu vou ganhar 5. Né? A cada 5 reais eu ganho um ponto. Eu ganho mais pontos. E isso é cumulativo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho configurado até 1000 reais, né? Então, se passar de 1000 reais, vai valer sempre a última que está configurada. Então, sempre essa aqui. E suponhamos que eu tivesse aí, Isso aqui até que eu tenho aqui não faz muito sentido, tá, pessoal? Por exemplo, a mesma quantidade de reais por ponto para a mesma faixa. Não tem muito sentido isso aqui. Então, poderia ser escalonado, né? E deveria ser, na verdade. E aí, sempre que tiver antes da faixa ou depois, ele pega o valor da última, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui começando no 100 aqui, e eu tivesse comprado 50, ele ia usar sempre a que tiver mais perto da faixa de valor. Né? Espera aí que eu vou explicar de novo, até eu me confundi na explicação dessa última parte. Então, vou excluir isso aqui. Por exemplo, eu tenho só uma faixa que começa de 100 a 200, que a cada 10 reais vale um ponto. Se o cliente tiver comprado 50, né, ele vai entrar nessa regra aqui. Entendeu? E aqui eu tenho até 1000. Né? Se ele tiver acumulado dele 2000, ele entra sempre na última regra aqui. Né? Então, vocês não precisam ter regras até 1 milhão, por exemplo. Ele sempre, quando passar da última faixa, ele vai acrescentar. Né? Usar sempre a última que tiver. E aqui ele vai sempre completando. Então, por exemplo, aqui eu tenho até 1000. Então, eu vou botar mais uma faixa aqui, sabe? 1001 até 10.000. Até 5.000, vai. Então, aqui a cada 4 reais ele vai ganhar um ponto. Então, ele vai completando para baixo aqui. Então, se a minha compra acumulada for de 10.000, eu vou ganhar 4, a cada 4 reais eu ganho um ponto. Certo? É importante observar, depois quando a gente for lá nos clientes eu vou comentar, que isso é com base em compra acumulada. Né? Então, depois que eu ativar a fidelidade do cliente, a cada compra que o cliente fizer, ele vai acumulando o valor, né? E aí essas faixas aqui vão para encaixar nessas faixas é com base na compra acumulada do cliente. Aqui nós temos os clientes que fazem parte, né,
dessa fidelidade, desse programa. Eu posso incluir por aqui, né? Posso selecionar vários, né? Todos que tiverem selecionados aqui, ele vai adicionar na fidelidade, né? Desde que eles não estejam em outra regra. Aí posso excluir um por um, posso excluir todos, né? Mas também lá no cadastro da entidade a gente pode adicionar por lá também. Depois eu vou mostrar lá. Certo? E aqui as filiais as quais vão aplicar. No meu exemplo, essa regra vai aplicar só na filial 1, não vai aplicar na filial 2. Tranquilo? Aqui a principal coisa que tem que entender no cadastro aqui da pontuação, da regra é essas faixas de pontuação. Então, a cada quantos reais, né, comprados que eu vou converter em pontos. Então, só dando uma recapitulada aqui, por exemplo, na minha faixa, que se o cliente tiver uma compra acumulada de R$300, ele está nessa faixa, que é entre 200 e 500. Se ele tiver uma compra acumulada de R$800, por exemplo, ele está nessa faixa aqui. Se ele tiver uma compra acumulada de R$10.000, ele já está nessa faixa aqui, porque o valor máximo é 5, então tudo que tiver além de 5, ele entra nessa faixa aqui. Certo? Então, e esse reais por ponto quer dizer que a cada R$4, nesse caso que ele comprar, ele vai ganhar um ponto. Certo? Então, essa é a configuração das regras. Importante, que nem eu mostrei aqui, né, quando eu incluir um cliente, vocês vão ver que o cliente sempre só pode estar em uma regra específica. Então, se eu adicionar um cliente aqui e ele estiver em outra regra, ele vai tirar da outra regra e colocar nessa. Certo? Legal. Então, essa é a configuração das regras. Aqui embaixo tem um botão atualizar fidelidade, que o que ele faz? Suponhamos que eu comecei a usar hoje o programa Fidelidade, mas eu quero que as pontuações de todos os clientes que compraram desde o começo do ano, né, ele já gere a pontuação desde o começo do ano para quem comprou. Eu não quero começar do zero para quem comprar a partir de hoje. Então, essa funcionalidade aqui permite atualizar o histórico de fidelidade do cliente desde uma data X. Entendeu? Aqui eu posso atualizar desde o começo do histórico de vendas, claro que aí pode demorar bastante, tá, pessoal? Se tiver muito cliente e muita venda, pode demorar um pouquinho. Mas eu posso escolher uma data também. Eu quero, por exemplo, desde o começo de setembro. Então, quem comprou do começo de setembro para cá, ele já vai gerar os pontos, né, e atualizar, e daí em diante segue a pontuação normal. Isso só vai atualizar para os clientes que estiverem dentro das regras. Tá? Se tiver um cliente que não estiver dentro de nenhuma regra, ele não vai gerar ponto para ele. Certo? Então, esse aqui é o cadastro da regra de fidelidade. É relativamente simples, né? E a partir dele que funciona. Né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se o cliente fizer 2 compras de 1.000, ele vai gerar pontos a cada 4 para as 2 compras e não 5 para cada venda individual? Depende da faixa em que ele se encaixar. Entendeu? Por exemplo, ele não fez nenhuma... Vou pegar o exemplo aqui. Né? Ele nunca fez nenhuma compra. Ele veio e fez uma compra de 1.000. Então, ele vai entrar nessa faixa aqui. Se ele comprar mais uma de 1.000, aí ele vai passar a entrar nessa faixa aqui. Entendeu? Então, a primeira vai gerar 5 pontos. A cada R$5 um ponto. A segunda já vai gerar a partir de R$4 o ponto. É sobre a compra acumulada que ele tiver. Então, por exemplo, ele não fez nenhuma compra nunca. Ele fez uma compra de 1.000, ele vai ganhar a cada R$5 um ponto, vai ganhar 200 pontos ali. Aí na próxima compra, o valor dele já vai ter passado de 1.000 acumulado. Então já vai entrar aqui. Então, desses novos 1.000, a cada R$4 que ele gastar, ele vai ganhar um ponto. Então, é assim que funciona. É sempre pela faixa acumulada. Aí daí em diante, sempre vai estar entrando nessa faixa, até chegar nos 5.000, entendeu? Eu cheguei em 5.000 de compras acumuladas. Nesse meu exemplo, ele continuaria nessa faixa porque eu não tenho outra depois. Mas se eu tivesse uma outra faixa que fosse de 5.001 aqui até 10.000, vai ganhar 3. A cada R$13 ele ganha. Aí ele passaria a entrar nessa faixa aqui. Uma coisa muito importante também observar é as alterações da regra, tá, pessoal? Isso é muito importante. Porque uma vez que eu criei uma regra aqui, criei faixas, o sistema vai estar gerando pontuações com base nesses critérios, né? E se eu depois daqui um tempo vier aqui excluir essa regra aqui, eu acho que até que ele nem deixa, entendeu? Mas aí eu vou excluir, o cliente já está numa faixa de R$8.000, por exemplo, então ele estaria aqui dentro, né?
cada R$ 13 ele gera um ponto. Se eu vier isso aqui, vier aqui excluir, ele vai começar a voltar já a cada R$ 4 gerar um ponto, entendeu? Então, vocês têm que cuidar na mudança de regra dentro durante o jogo, digamos assim. Tá? É muito importante observar isso. Não tem muito como o sistema validar, né? Isso é uma regra estratégica. Então, se o cliente vier aqui mudar, vai mudar a faixa com que o cliente vai estar ganhando pontuação. Então, talvez o cliente final não goste muito, entendeu? Então, tem que cuidar muito bem isso. E também a mudança de clientes entre faixas, tá? Também é muito importante observar, porque se tu mudar o cliente de regra, tu vai estar mudando a forma como as pontuações dele são calculadas. Então, tu vai estar mudando a regra do jogo, que nem eu comentei antes. Então, é muito importante eu informar o cliente final. Uma pergunta também aqui: conseguimos definir uma faixa acumulada para apenas um mês? Não, eu não entendi, também não entendi muito bem o que quer dizer aí, David. Depois, se puder dar mais detalhes, né? Mas não, a faixa acumulada é por valor, não é por período. Certo? Então, aqui eu cadastro minhas regras, como eu comentei, posso cadastrar N regras aí, né? E incluir os clientes dentro delas, com faixas diferentes de pontuação, com faixas diferentes de conversão de pontos em valor, assim por diante. Legal? Então, depois aqui dentro do cadastro de pessoas, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, eu tenho uma que eu uso para isso, né? Ela chama cliente fidelidade. Dentro do cadastro aqui, a gente pode também vincular a regra de fidelidade aqui na aba comercial. Então, tem uma opção aqui que a gente pode ver a regra de fidelidade que esse cliente faz parte, ou eventualmente trocar por aqui, ou durante o cadastro do cliente eu posso colocar aqui, né? Já posso definir a regra, né? Então, e se tiver uma regra padrão, quando eu estiver cadastrando um cliente, ele já entra automaticamente, que nem eu mostrei lá nos parâmetros, né? Já entra direto nessa regra. Certo? Por aqui também na tela de entidades tem um botão fidelidade aqui na esquerda, onde a gente pode consultar os detalhes. Então, por exemplo, esse cliente aqui, ele tem 1.478 pontos acumulados, né? Tem um saldo disponível de R$ 147,80, né? O valor disponível, aliás, para usar, né? Que nessa regra que está aqui é a cada... Até podia ter aqui, né? Podia aparecer aqui. Mas a cada R$ 10, um ponto vale R$ 10, né? Então, exatamente aqui. Ele está nessa faixa de valor acumulada, né? 8 mil e pouco. E tem um valor de sobra aqui, 3,12. O que é esse valor de sobra? O sistema ele acumula as sobras, os valores que sobraram na hora de converter um ponto. Então, por exemplo, eu fiz uma compra lá de, sei lá, no meu exemplo ali, né, nessa regra que eu tô, a cada R$ 5 eu ganho um ponto, né? Então, eu fiz uma compra de R$ 6. Eu vou ganhar um ponto, né, dos 5, e esse R$ 1 que sobrou, o que acontece? Eu perco? Na verdade, não. Ele acumula nessa sobra aqui. Então, sempre que a sobra chegar em R$ 5, por exemplo, que é o valor que eu estou na faixa, cada R$ 5 gera um ponto, ele gera um ponto a mais que o valor da sobra. Entendeu? Então, aquele valor que eu comprei a mais do que a faixa que eu tenho, ele vai acumulando nessa sobra, e quando ele fecha o valor do ponto na faixa, ele ganha um ponto a mais. E aí zera a sobra. Não sei se ficou claro, tá? Mas é basicamente assim. Esse exemplo que eu dei é bem prático, entendeu? Se cada R$ 5 eu ganho um ponto e eu comprei 6, eu vou ganhar um ponto e vou ficar com R$ 1 de sobra. Então, se eu for lá depois amanhã e comprar mais 4, então ele pega o 4 que eu comprei. 4 não geraria um ponto, porque seria cada R$ 5 ele gera um ponto, né? Mas eu tenho R$ 1 de sobra. Então, se eu comprar 4, ele pega os R$ 4 que eu comprei mais o 1 de sobra, que dá 5, aí gera um ponto e eu fico com a sobra zerada. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aqui eu posso consultar, né, por período. Deixa eu pegar aí, sei lá, desde o mês passado aqui, se eu tenho alguma coisa. Vou pegar um pouco maior aqui. Então aqui eu posso consultar e verificar por tipo. Nós temos 4 tipos principais aqui, que é compra de mercadoria. Então é quando eu gero pontos, né? Tem resgate de pontos. Ou seja, eu fui lá e fiz um resgate na venda. Um estorno de compra. Por exemplo, eu comprei lá R$ 50, gerei ponto. E foi cancelada a compra. Ele estorna os pontos, entendeu?
e retorno de pontuação. Então, eu posso filtrar por qualquer... Por exemplo, eu quero ver aqui compras que esse cliente fez que geraram pontos. Então, está aqui. Esse cliente comprou lá R$18, né? O valor de pontuação é 30 centavos. Ele ganhou 3 pontos e sobrou, teve uma sobrinha aqui, né? Então, fica todo o detalhe aqui, né? Aqui ele está ordenado ao contrário, né? Então, a gente pode, né, da última para a primeira aqui em termos de data. Então, se pode ver todo o histórico por aqui. Beleza? E como é que se usa, então, uma fidelidade? Ou onde que se usa, basicamente? Tem uma pergunta aí também foi feita aqui. Neste sistema de pontos nunca expiram? Expira de acordo com a validade da regra, tá? Então, tu tem a regra, por exemplo, se ela valer até hoje, o cara tem até hoje para consumir. E como é que se usa, tá? Se usa basicamente no faturamento ou PDV, para operações de frente de caixa, certo? Então, é ali que eu posso consumir os pontos. Mas a geração de pontos, ela acontece para qualquer operação de venda. Então, se eu vier aqui direto numa nota fiscal, por exemplo, vou emitir uma nota na mão, aqui, direto, ou via pedido, ou uma venda final de consignação, entendeu? Qualquer uma dessas, ele vai gerar pontuação. Mas para resgate é só em operações de caixa. Então, vou usar o faturamento aqui como exemplo, mas o PDV é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá, vamos abrir o faturamento. Até já tem um pequeno spoiler aqui, tá, pessoal? Que os botões aqui do faturamento a gente fez algumas mudanças, tá? Então, na próxima versão vai ser assim, vocês já estão vendo aqui em primeira mão. Mudou só os botões, tá? A funcionalidade é a mesma. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma venda pro cliente fidelidade ali, entendeu? Ele tem que ter um cliente na venda. Então, eu vou botar ali. Tá aí ele, ó, cliente fidelidade. Então, quando eu incluo o cliente na venda, ele tem fidelidade e eu tenho a regra de fidelidade ativa, ele já vai abrir essa telinha dizendo, ó, esse cliente aqui, ele tem fidelidade, né? Tem para resgate, passou da pontuação mínima, que a gente nessa regra aqui era 20 pontos, né? Como ele tem 147 pontos, aliás, 1.478 pontos, né? Essa vírgula aqui até não precisava, né? Porque não pode ter ponto quebrado. Mas, enfim, se passou daquela pontuação mínima para resgate, ele abre essa telinha dizendo, ó, esse cara aqui tem fidelidade. Aí o que o operador do caixa vai dizer, ó, para o cliente, o senhor tem pontos de resgate e de fidelidade, o senhor quer usar? Aí tem os valores aqui, se quiser usar é só clicar em confirmar, se não quiser usar, né, clica no fechar, ele não vai aplicar a fidelidade nessa operação agora, tu pode depois aplicar manualmente. Mas vou botar que sim, eu quero usar meus pontos aqui, né? Aí ele aparece um presentinho aqui, ó, quando está em uso, certo? Então aqui eu posso fazer minha venda normal aqui, né, passar meus produtos, vai fazendo, pode, né, venda normal. E ao fechar a operação, ele aparece um botãozinho fidelidade aqui embaixo que eu posso aplicar na mão também, né? Então, se eu não tivesse aplicado na tela anterior, mas o cliente mudou de ideia, eu posso vir aqui e aplicar também, né? E ele já abre automaticamente a tela de desconto do programa Fidelidade. Então, aqui eu posso aplicar, na minha configuração de regra, até 30%, né, de máximo de desconto. Então, eu posso aplicar até 30% de desconto aqui nessa operação. Se eu botasse 31 aqui, ele não vai deixar, né, porque passou dos... Né? Vou botar 10% aqui, então. Então, eu vou ganhar R$2 de desconto devido ao programa Fidelidade aqui nessa operação, né? Beleza, agora eu posso aplicar um outro desconto na operação, se quiser, né? Sobre esses 18 ainda, né? Ou eu posso trocar o valor da fidelidade, por exemplo, eu quero trocar, eu quero botar 10%, bota mais, bota até 30%, bota o máximo. Tu pode vir aqui de novo e aplicar de novo, né? Então, tu pode alterar esse valor. Beleza? Aqui, basicamente, eu vou fechar a operação, né? Ele vai fazer a operação normal. Aqui ele imprime os comprovantes, né? Deixa eu botar aqui. Tá? Sempre que eu tenho um consumo, eu estou numa regra de fidelidade e eu compro uma operação, eu compro uma mercadoria, ele vai gerar um canetinho depois da compra dizendo, ó, você comprou tanto,
está em tal regra de fidelidade e vai ganhar tantos pontos, entendeu? Então, cada venda... E quando eu tenho o resgate também, ele gera um comprovante dizendo, ó, você gerou X pontos, né? E resgatou tantos. E sai o saldo de pontos que fica depois lá. Então, esse aqui basicamente é o comprovante. Ó. Então, eu tive um resgate de pontos, o valor da compra foi 18, né? Gerei R$ 7 nessa compra aqui, né? A quantidade de que foi gerada, a quantidade de pontos, né, que vai ser abatido e os saldos aqui. É basicamente isso. E se eu fizer só uma compra, aí ele sai o canhotinho também só com o valor da compra, né? Os valores dos pontos que eu ganhei naquela compra ali. Suponhamos que eu tenha vindo aqui, por exemplo, e não tenha batido nos pontos pontos mínimos para resgate. Vou botar de novo aqui o cliente, né? O fidelidade é 24,43, eu botei que não aqui, ó. Aí ele não vai aplicar a fidelidade. Então eu posso simplesmente fazer uma venda normal aqui, né? Fazer um teste aqui, ó. Ó, ele não habilitou aqui porque daí eu posso aplicar manualmente, o cliente disse, agora eu quero fidelidade. Então eu posso vir por aqui e fazer, né? Ou posso finalizar a venda normalmente. Aí ele vai gerar os pontos e assim por diante. Aí suponhamos que ele venha amanhã de novo comprar, ou mês que vem, sei lá. Ele já gera os pontos acumulados a mais, né? Ah, mas não quero usar aqui. Também tem uma outra opção aqui no Outros, que é consultar fidelidade. Pode ser para qualquer entidade que esteja no programa de fidelidade, certo? Então aqui ele abre de novo a mesma janelinha, né? Com os valores e tudo, eu posso confirmar e aplicar novamente. E aí, a partir daqui, ele é uma operação normal, né, de fidelidade e vai fazer, né, aí ele aplica de novo. Sempre lembrando que, mesmo que ele esteja aqui marcado como tendo a fidelidade, se eu for lá na próxima tela, né, fizer uma venda e não aplicar lá, né, se eu clicar em fechar aqui, ele não vai aplicar a fidelidade. Então, ainda tem essa possibilidade de aplicar novamente, de cancelar ou não aplicar em qualquer momento, né, da operação. Certo? Então é basicamente isso. Se eu vier aqui depois na pessoas naquela entidade lá, eu vou ter, né, mais a operação que foi feita hoje, né, da fidelidade lá acrescentada lá. E também é possível ter relatórios de fidelidade. Então, se a gente vier aqui nos relatórios de entidades, tem uma específica aqui para o programa de fidelidade. Então, é possível ver por cliente ou por data, ver as pontuações geradas, ver, né, todo esse processo aí. Então, esse cliente aqui, por exemplo, hoje, né, ele teve uma compra de mercadorias nesse valor aqui e um resgate de pontos nesse valor aqui. Então, aqui ele traz o total desse período que está aqui. Mas eu posso vir por um cliente específico aqui, né? E aí pegar, sei lá, desde um período maior ali, né? E ver todos os detalhes agrupados por cliente ou por data, né? E também, além disso, tem toda a parte de permissões de acesso, né? E dos usuários. Aí é basicamente voltado para configurações e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no menu Entidades, nós temos a parte de fidelidade de cliente. Então, pode habilitar ou desabilitar, né, o módulo para um usuário específico ou as ações específicas, né, incluir, alterar ou excluir um programa. Eu acho que aqui dentro da parte de entidades não tem a parte de fidelidade também. Então, daqui a pouco tu pode ter um usuário que pode cadastrar as regras, coisa e tal, mas lá dentro da parte do cadastro do cliente ele não pode ver, né, os resumos de pontuação, assim por diante.
E é basicamente isso, pessoal. Então, algumas coisas importantes, tá? Vou recapitular. Configuração da regra, certo? Então, criar as faixas direitinho, configurar direitinho. Preferencialmente, não mudar a regra do jogo durante o jogo andando, entendeu? Enquanto o jogo está andando. O que eu quero dizer com isso? Criei faixas de pontuação lá e depois eu fui lá e mudo tudo, entendeu? Então o cliente ganhava X, a cada X reais ganhava ponto, eu fui lá e mudo, entendeu? Então isso pode gerar alguma insatisfação de cliente, certo? Então definir bem as regras antes e, e é basicamente isso. Aí depois, conforme for usando, né, o próprio sistema vai se gerenciando. É isso, aparentemente é simples, tá, pessoal? Mas parte crítica é a configuração das regras. Até uma coisa que eu ia mostrar que eu esqueci. Se vocês estiverem aqui na tela de fidelidades, tem a consultinha da ajuda aqui, né? Ele vai levar lá para o nosso gerenciador de conteúdo, com todo o detalhamento da regra, tá? Então aqui explica bem direitinho o que que é, para que que serve cada opção, como é que configura as abas no cadastro, o que que tem em cada campo das abas de cadastro e de pontuação, como é que funciona, para que que serve, entendeu? Então basicamente isso que eu falei está tudo explicado aqui. Inclusive a parte do valor de sobra e assim por diante.